Persistência constrói muitos negócios, mas teimosia quebra muitos deles. Fala galera, sou o Christian da GoImage e hoje estamos em mais um Papo GoImage. Olha só, com um cenário novo. Muda as câmeras aí, Duda, porque eu quero demonstrar todo o nosso estúdio, o nosso empenho em fazer isso acontecer. Galera, hoje estamos com um time muito legal. Pedro Santos. Tamo junto, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, Vanassi. Sempre aqui, né? E a nossa estrela móvel, Valéria, Oi, da gente. Babusca. E é assim, é do nosso jeitão, né? Do jeitão GoImage de ser. Hoje o papo é sobre até onde investir vira teimosia no negócio, em que momento que seria o ideal sair, né? Parar de investir. Qual que é a ideia hoje, Vanassi? O que nós vamos fazer hoje? Eu resolvi sair do roteiro e resolvi trazer um vídeo, que é um vídeo do Lucas Neto, e pra gente reagir. Eu quero, vamos ouvir um pouco do vídeo aqui. Vamos ouvir o que essa fera aqui tem pra falar. Vamos lá. Dormir com boleto vencido, fornecedor te ligando, cobrando, funcionário enchendo o saco, meta lá longe pra bater, problema vindo de todo lado, só te falar com carinho, ser empresário não é pra ti não. Acabei de dizer isso no direct com um cara que tava chorando, me engano pra mim, sobre a vida dificultosa do começo da empresa dele. Tá? E antes que tu fique ofendido, tu que tá me vendo aqui, respire, cara, porque isso não é humilhação, não. É a libertação que eu vou dizer agora pra ti, porque tem gente que romantiza o CNPJ como se fosse um troféu. O problema é que o cara não mostra a madrugada encarando o teto, porque o caixa não fechou, irmão. Não mostra o imposto que muda no meio do jogo, né? Não mostra o cliente, sei lá, que some depois de você entregar tudo. Empreender no Brasil não é frasezinha motivacional todo dia, não, irmão. É pressão diária, tá? É fornecedor ruim que você contrata, atrasando, é funcionário pedindo aumento quando o faturamento cai, é meta distante, é o governo te pressionando, é gente te processando, é meta distante e conta vencendo amanhã. Se isso te paralisa, irmão, tu não é fraco não, tá tudo bem. Só não nasceu pra essa guerra. E tá tudo certo, cara. Faz um concurso público de repente. Agora deixa eu ser ainda mais direto. Tem gente que nasceu pra previsibilidade, para saber quanto é que vai cair na conta, para desligar sexta-feira e só lembrar do trabalho na segunda-feira. Isso não é mediocridade não, irmão, isso é perfil. Eu já tive dos dois lados, cara, já tive estabilidade lá como servidor público federal, já tive paz de final de semana, e eu já tive empresa lá atrás sugando 18 horas do meu dia, eu feito doido na empresa na fase de sobrevivência. Hoje não, tá tudo bem, mas uma coisa eu aprendi com a minha história de empreendedor: empreendedor não dorme porque tá tudo tranquilo, não, ele dorme cansado demais para continuar pensando. Se tu precisa de segurança emocional, constrói isso, velho, estuda, passa num concurso, investe, faz renda passiva para ter dois complementos ali massa, dá pra você ficar bem de vida, porque pior do que ganhar pouco é viver na profissão errada pra tua cabeça, irmão. Tem gente que quer ser empresário só por status, já percebeu? Ele bota lá no Instagram, CEO da empresa, não tem nem 2 funcionários, já é CEO, ó, só pelo Instagram. Mas na primeira cobrança o cara entra em crise e começa a chorar, não dá, irmão. Empreender, tomar pancada e voltar no outro dia, ó, com um sorriso no rosto, é resolver problema que tu não criou, irmão. É segurar a equipe quando tu mesmo tá inseguro. Se tu não consegue dormir com pressão, vai escolher um caminho onde a pressão seja concentrada na preparação, não distribuída na vida todinha. Estuda 2, 3, 4 anos, sei lá, sofre agora, depois tu colhe estabilidade. Mas para de mentir pra ti mesmo, dizendo que quer ser empresário, se tu não aguenta o peso, cara. Porque o boleto não quer saber do teu sonho, não. O fornecedor não quer saber da tua motivação, não. O imposto não quer saber da tua mentalidade positiva, não. O mundo cobra, irmão. E só fica aqui nesse negócio quem aguenta. No final das contas, não é nem sobre dinheiro, cara. É sobre estrutura emocional. Escolhe o jogo que combina com o teu psicológico, é a dica que eu te dou nessa noite, porque viver a vida errada para provar alguma coisa pros outros, isso sim é que vai tirar o sono de ti. E não tem faturamento que paga essa conta, pode ter certeza. Olha Acabou o vídeo, só, né? hein? Acabou o vídeo. Beleza, podemos encerrar, né, Pedro? Encerramos e deu, né? Nossa, ele falou tanta coisa, minha cabeça ficou dica. assim, 1000 abas, né? Cara, olha, a parada, tem muita gente que romantiza a coisa de ser empresário, né, e que não consegue entender que, e aí é onde eu queria conectar, ser fotógrafo é ser empresário. Cara, a partir do momento que você tem um CNPJ, você já não depende mais de outras... Claro, você depende dos clientes, mas eu quero dizer que o quanto você trabalha, o que você faz, ele está diretamente ligado ao teu esforço. Então você vai ter que entender que ser empresário é matar um leão por dia. Tem muita gente que não consegue entender a profissão de fotógrafo como ser um empresário. Então eu queria começar trazendo para vocês o que vocês acham que correlaciona desse vídeo com a coisa de ser um fotógrafo empresário. Aonde é, dentro do que a gente ouviu do Lucas aqui, fotógrafo mais, cara, onde vocês sentem que ele mais patina aí, que ele não consegue? Cara, eu acho que essa palavra do romantizar
ela me pega muito, porque a gente, como você tava falando, a gente tava falando até nos bastidores aqui, né, Vanassi? Cara, as pessoas, elas romantizam muito a vida profissional. Demais até. E acho que isso vem porque às vezes a gente começou na fotografia como um hobby, é gostoso, estar com pessoas e criar e tananã. Então, nossa, viver disso vai ser maravilhoso e a gente romantiza até, tipo, os processos internos, que são a parte chata do negócio. Como se isso tivesse que ser legal pra eu conseguir fazer, né? E eu entendo que existe a questão de que eu preciso aprender de uma forma que já seja mais fragmentada pra eu conseguir aplicar conceitos extremamente complexos de precificação, por exemplo, né? Ou de finanças no meu negócio. Mas não vai ser legal. Pô, eu queria estar clicando, é isso que eu acho que essa frustração, ela é muito comum no meio da fotografia, porque as pessoas, elas querem que tudo seja bom, né? Só que tem uma coisa que o Lucas Neto aí falou, que eu fiquei pensando, que era assim, não aguenta, vai procurar a tua estabilidade, vai fazer o concurso público, não sei o quê, como se essa outra realidade, ela fosse um sonho, ela fosse sem pressão, ela fosse, claro, não vai ter a pressão do empreender, mas será que vai ser legal? Será que não vai ter um chefe chato no teu pé te perseguindo o tempo inteiro? Será que você não vai ter que acordar 6 da manhã pra chegar no trabalho e bater ponto e sair, não sei o quê, enfim, fazer uma escala que não é... Você não manda no seu dia, na sua flexibilidade de horário, você vai ter que pegar o horário de pico do transporte, né? Então, acho que não tem um lugar, pra mim, em que o profissional, ele vai ser o lugar dos sonhos, o arco-íris, né? Tipo, nem no CLT e nem empreendendo. Acho que os dois lados. O problema é que a gente quer que se torne o nosso lazer, a vida profissional, e não é assim, tipo, é outro lado mesmo, né, da força do dia a dia. Então, eu acho que isso é um ponto. E uma coisa que faz muito sentido, assim como a Val falou, é você, fotógrafo, ser Prime da GoImage. A GoImage tem um grande clube de benefícios, vamos dizer assim, onde você faz parte de uma comunidade que é o GoImage Prime, onde você tem descontos, tem cashback, tem o GoImage Gallery, o GoImage Academy, GoImage Pay e, óbvio, né, além de todos os álbuns que a GoImage produz há muitos anos com extrema qualidade. Então, clica aí no QR Code, escaneia, dá o teu jeito, mas vira Prime porque você vai fazer parte dessa comunidade que está crescendo. Então, clica aí e venha fazer parte dessa comunidade. Cara, olha só, eu acho que tem uma coisa, né, de empreender na fotografia que pouca gente leva a sério. Pouquíssima gente leva a sério. E os que levam a sério são os caras que vão bem, que prosperam, né? Que é a coisa do entender aquilo que não é fotografar precisa ser sistematizado. Em especial quando no que tange a marketing e venda. Falo já em todos os lugares, palestras, tal, que marketing é agenda e venda é processo. Se você não consegue manter uma agenda de marketing em um processo de venda, é nítido que em algum momento vai dar ruim. É nítido que em algum momento vai ser você que vai estar deitado lá, olhando pro teto e pensando, será que vai bater a conta esse mês ou não, né? Então, segundo o meu ponto de vista, né, a pessoa deveria repensar se o negócio é para ela, se ela não está conseguindo, pelo menos, além, obviamente, da estrutura dela de fotografia, de financeiro, obviamente, a gente sabe que isso tem que ser muito bem organizada, pelo menos ela não consegue manter a agenda de marketing e o processo de venda. Quando eu falo em processo de venda, é você ter ciência de cada etapa do funil de venda, você ter um processo comercial bem arquitetado e você consiga medir, mensurar o quanto você está conseguindo vender. Tem fotógrafo que não faz ideia de quanto vende por mês. Tem fotógrafo que não faz ideia do que é um ticket médio. Quando a gente fala de vendas, né, tem fotógrafo que não faz ideia quantos clientes chamaram ele mês passado, que nunca fez um follow-up na vida, nem sabe o que significa isso. Tem fotógrafo que não tem a menor noção de onde vêm os clientes, né? A maior parte dos fotógrafos que me procuram para fazer consultoria e eles estão com a agenda vazia, a primeira pergunta que eu faço para ele é o seguinte: cara, fala para mim quais são os teus 3 principais canais de aquisição de clientes. Quais são, de onde vêm os teus clientes hoje? Me explica. 100% deles não sabem dizer. Cara, na realidade ele não tem nenhum. Então eu vejo que pra mim, né? Pra mim, o principal ponto que eu vejo aí que o fotógrafo erra na coisa de ser empresário e que ele deveria repensar se ser empresário é ou não é pra ele é agenda de marketing, processo de venda. Claro que tem N outros, mas pra mim são esses dois aí, né? Esses dois aí. Eu acho que vai um pouco na linha também do que a gente falou em outros vídeos que gravamos aqui no Papo GoImage, que é um pouco da questão do planejamento. Eu concordo na maioria dos pontos com a Val, quando ela diz assim que, tipo, a questão do romantizar, né? Eu seguidamente
obviamente, já escutei, assim, de amigos, daquela coisa assim de, eu vou agora parar de dar dinheiro pro meu chefe, vou começar a trabalhar pra mim. Particularmente, eu não gosto muito dessa frase, sabe? Porque como se tá trabalhando pra alguém que tem um negócio um pouco maior ou estruturou, tipo, fosse algo errado, né? Eu, tipo, agora, tipo, vou parar de dar dinheiro pra ele e vou começar a dar dinheiro pra mim. Só que daí, quando tu vai começar a aprofundar um pouco dessa conversa, tu vê que a pessoa não tem, ela só vislumbra um lado bom, né? Que nem é tão bom assim, porque isso leva um tempo ainda para as coisas acontecerem, sabe? Então, assim, eu acho que o romantizar vou virar fotógrafo, porque eu gosto desse sonho, gosto da vibe, me identifico com isso. Falta de planejamento de como começar em algumas áreas, eu acho que isso é o ponto principal, sabe? Que é o que faz uma grande parte dos fotógrafos desistir. E olha, a maioria dos negócios no Brasil, eles quebram nos 2 primeiros anos. Então, assim, a gente precisa ter um investimento de esforço, de tempo, lembrando que as coisas não são fáceis, mas tudo tem método também, né? O Vanassis aborda ali a parte do marketing e vendas estruturado, eu diria um ponto extra, né? Que é também a parte financeira, tu poder, antes de iniciar isso, ter uma certa base consolidada ali, financeira, que possa te manter por um tempo até a tua agenda de marketing tá rodando, até o teu processo comercial tá estruturado de forma mais... Não, uma coisa que eu queria dizer é que o fotógrafo, para ele se blindar um pouco disso e se preparar para o cara que quer virar fotógrafo ou já é fotógrafo e tá se deparando com essas coisas novas que ele tem que aprender, porque ninguém explica isso, não existe um lugar, a não ser aqui, que a gente explica pro fotógrafo que ele tem que fazer várias outras coisas além de fotografar quando ele abrir a sua empresa de fotografia. Um bom remédio pra isso, cara, o cara entender que ele tem que ser apaixonado não pelo resultado, mas sim pelo processo. O cara, ele mira o resultado, ele quer ser fotógrafo porque ele quer fotografar os melhores eventos e tudo mais, mas ele não tá apaixonado por acordar todo dia e treinar pra isso. Acordar todo dia e a gente pode fazer até um paralelo, por exemplo, o Eduardo que luta e entende um pouco desse mundo. O cara, ele entra pra academia de jiu-jitsu lá porque ele quer lutar campeonato, e ele quer graduar, e não sei o que, ele quer fazer uma tatuagem com as faixas e as graduações dele e tudo mais, mas o cara não tá apaixonado pelo processo de ir lá, segunda, quarta e sexta, treinar, tomar pau e toda aquela coisa. E o fotógrafo, ele tem que ser apaixonado pelo processo, ele tem que ser apaixonado em aprender coisas novas, ele tem que falar, ele tem que sentir, ele tem que sentir um tesão por aprender CRM, entendeu? Ele tem que criar um quadro do Monday, cara, empolgadíssimo. É isso que vai fazer ele se tornar um fotógrafo de sucesso. Eu arrisco a dizer que tem coisas que ele tem que aprender tanto quanto ou mais do que a própria fotografia. Claro que fotografia ruim não vende, né? Fotografia ruim não sustenta um fotógrafo. Mas, cara, pegar esse mesmo ímpeto da fotografia e vamos lá, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Mas saber que em algum momento essa paixão que ele tem por fotografia vai ter que ser uma paixão que ele vai ter por organizar o seu financeiro, por organizar o CRM. Então o cara sentir prazer em organizar, em fazer um contrato, sabe? Aquele cara que, pô, olha que contrato da hora que eu tô fazendo. Cara, posso te dar minha perspectiva disso? Eu acho um pouco utopia, assim. Eu acho que se apaixonar pelo processo, que não é a parte de fotografar, eu acho difícil. Eu acho que ele tem que fazer, ponto. Se ele vai fazer apaixonado, se ele vai fazer de saco cheio, se ele vai fazer porque tem que fazer, ele tem que fazer bem feito, ponto. Não significa que ele vai estar apaixonado em fazer o CRM, preencher o CRM rigorosamente. Ele precisa fazer. E quanto mais apaixonado ele for por fotografar, melhor ele tem que fazer isso. Porque é isso que vai movimentar o negócio dele. Ele tem que ser apaixonado pela empresa dele. Se ele ama fotografar, que massa, esse é o lado que você é apaixonado do seu negócio. Mas o resto você precisa ter autorresponsabilidade e executar, ponto. Ainda que você não goste, porque você não vai gostar de tudo, entende? É aquele lugar que a gente tava falando. Mas Val, pensa comigo, a gente tem duas opções. Fazer o negócio puto ou fazer o negócio tentando se tem coisa que a gente vai fazer aquilo, puto, né? eu acho, sabe? Tipo, tem coisa que a gente... Gente, vamos ser honestos, tem várias coisas que eu faço, eu não tô muito afim, mas eu tenho que fazer, eu vou fazer. Pô, tem que executar a coisa, sabe? Pra andar. E tem uma coisa que isso eu acho massa. Sendo honesta, assim, que eu acho que dá pra se apaixonar, vamos dar uma forçada, mas eu acho que dá, que é olhar métricas e tomar decisões com clareza. Só que isso, até chegar nesse lugar, você já tem que ter tudo muito bem estruturado, você já tem que ter, por exemplo, aqui na Babusca a gente já tomou diversas decisões em relação a manter ou não manter uma entrega, por exemplo, um over delivery para cliente, com base no NPS, com base em que horas ela responde esse NPS, antes ou depois de receber o presente? Aí antes. Oxe, então o presente, tipo, sabe? A gente olhou e falou
falou, caraca, era antes dela receber o presente, o NPS já tava 10. Então esse presente, na verdade, é claro que é legal um presente, né? Mas é um custo também um presente. Então, assim, será que precisa desse presente? E a gente consegue tomar decisões com um pouco mais de clareza em relação ao processo, à perspectiva da cliente, né? Mas eu acho que tem uma coisa que fica muito claro pra mim, é que o fotógrafo, ele nem sabe pra onde ele quer ir, cara. Você fala de nicho, eles não sabem nem qual é, o que eles querem fotografar muitas vezes, né? Eu sei que tem alguns que já estão num nível de maturidade maior, que falam, não, meu negócio é com casamento, meu negócio é com família, e que massa, decidiu. Porém, tem muitos que nem sequer decidiram, que nem sequer sabem, que ainda ficam aquela coisa assim, nossa, eu tô aqui, mas eu queria fazer um feminino, sabe? Que, na verdade, meu sonho, o que me arrepia, o que não sei o quê. E aí entra numa praia que é assim, a pessoa confunde esse lugar da romantização, que é um lugar mais amador da coisa, porque, e eu não falo amador do lado pejorativo, na perspectiva pejorativa de amador. Meu marido é músico e filmmaker, e empreende também. Então, assim, todos os sentimentos envolvidos em amar muito fazer algo, ter que vender esse algo, se frustrar porque o cliente não gostou de algo, tudo isso ele também sente no dia a dia. E várias horas a gente conversa, ele traz muito essa perspectiva do amador e do profissional. E ele fala que uma das redenções, assim, pro ser amador é você entender que quando você faz alguma coisa de uma maneira amadora, é porque você tá com uma expectativa romantizada daquilo, e quando você vai pro profissional, aquilo virou um produto, você produtizou sua paixão, aí a métrica de sucesso é outra, né? Porque virou o seu trabalho. Então a métrica de sucesso é vendeu? Não vendeu? Ai, mas sabe o que é? É que eu não gostei daquela cor, é que eu não gostei daquele estilo daquela festa, é que eu não gostei. De certa forma, se você tá olhando com o lado profissional, dane-se. Você vendeu, você entregou, a cliente gostou, que massa, então bora. Só que aí entra o quê? O lado amador da coisa, que é aquele que sofre, que dói, quando não ficou tão bom, quanto a cliente não gostou, aí leva pro pessoal, aí sofre. Gente, de verdade, eu falo de um lado que vê isso direto, assim, vejo muito esse sofrimento, né, por parte de, cara, o cliente não gostou. As alunas trazem muito isso, às vezes, tipo, ou então, às vezes, não é o cliente não gostou, mas teve alguma treta no meio do caminho, que acontece pra caramba, é raro, mas acontece muito, e aí aquilo levou a pessoa pra um lugar de frustração, quase que desproporcional ao que o negócio pediria, entende? E acho que uma das chaves é você entender que vai fazer o teu projeto autoral, então. Não envolve ele junto com a sua fotografia. Deixa a sua fotografia para a parte comercial, onde as suas metas são claras, onde você tem expectativas de um negócio e a sua métrica principal vai ser se faturou, se tem lucro, se não tem, e vai fazer de uma outra caixinha da sua cabeça o seu projeto autoral, vai fotografar na rua, vai fotografar, sei lá, um projeto que você pira muito, sem ter o envolvimento financeiro da coisa. Porque dinheiro também é emocional. Porque faturamento também é emocional e não faturar também é emocional, né? Então eu acho que isso tudo mexe de um lado da pessoa se sentir muito valorizada ou não, né? E aí isso tudo vai misturando e mesclando a percepção enquanto a empreender. Eu acho que essas habilidades de empreender, que o Lucas Neto fala, a parte boa é que eu acho que elas são desenvolvidas, né? Pode ser um saco você ter que tomar, sabe, tipo assim, fazer se frustrar e ter que acordar cedo e 7x0 a escala. Mas, cara, você desenvolve a resiliência. Ninguém nasce sendo um ótimo empreendedor. Todo mundo sente a pressão em algum momento. Nossa, meu Deus, será que isso é pra mim? Se questiona no meio do caminho. Mas você vai se desenvolvendo dentro dessa posição, assim como é com tudo na vida. E se não, tem lugar pra todo mundo. Que me leva a pensar em modelos de negócio diferentes também. Na Babusca, por exemplo, a gente tem esse modelo de negócio em que a fotógrafa, ela fotografa, tem esse feedback de algumas pessoas do nosso time que, assim, cara, Babusca é meu sonho de princesa, eu amo. Eu nem preciso editar, eu nem preciso fazer a venda. Por quê? Porque o lugar dela de prazer é muito aquilo e ela encontrou a gente, que é um modelo de negócio em que ela pode executar só a parte que ela gosta do negócio. Então, assim, existem possibilidades e caminhos muito inexplorados, eu acho, na fotografia, né? Sei que existem outras empresas com modelos parecidos, mas ainda é pequeno, né, essa parcela dentro do mercado de fotografia como um todo. Acho que existem caminhos que as pessoas também podem ir se encontrando mais, encontrando parceiros que vão querer a outra parte, né? E isso também é bem bacana de pensar. E para você que está acompanhando o nosso Papo GoImage, cara, deixa o seu like, se inscreve no canal, a gente está trazendo um monte de conteúdos legais aqui para você, fotógrafo, se desenvolverem. Então, assim, dá essa força pro canal da GoImage, se inscreve, deixa o seu like, pode deixar o seu comentário também, se você concorda ou não concorda,
O importante é que você participe e ajude a gente a continuar, né, nessa linha de papos interessantes onde fazem você se desenvolver cada vez mais. O mudar a rota, que é uma coisa que tem aqui que eu acho bem legal, não é desistir. Sabe uma coisa que eu percebi, principalmente depois da pandemia, cara? Eu visitei alguns clientes. Eu lembro bem claro de uma visita que eu fiz em Montenegro. E ela disse assim, cara, eu não quero mais saber eu nunca quis saber de estúdio. Estúdio, pra mim, é uma coisa assim que... Meu negócio é casamento muito focado em casamento. Deu a pandemia, tá, beleza? Quando as coisas voltaram, como a água bateu na bunda pra todo mundo na pandemia, né? Voltei, como assim? Tu tá fazendo gestante, tá fazendo... ensaio, cara, comecei a perceber que casamento pra mim era muito desgastante. Mudou a rota, começou a fazer estúdio. E eu acho que isso tem a ver também com a nossa vida na parte do empreendedorismo. Falando da GoImage, a gente já teve vários outros setores dentro da empresa, agora eu vou falar mais da parte produtiva, que a gente entendeu que não fazia mais sentido. E talvez continuar investindo em algo que era legal, um dos exemplos é o Fine Art. Fine Art é uma coisa que teve uma febre e a gente adorava. Eu, particularmente, sempre fui muito fã do Fine Art. Mas, pô, vendia pouco, até tinha uma margem interessante. Os pedidos chegavam, imagina, eu vendia para São Paulo, por exemplo, uma obra lá de 70 por 1,20 m, num papel algodão. Caríssimo. Chegava lá com o mínimo de risquinho por conta do transporte, perdia dinheiro, aquilo tinha que voltar. Então, assim, se a gente quisesse, não, aquilo ali é minha paixão, eu sempre gostei muito, sabe, da fotografia fine art. Então, eu acho que o mudar de rota é algo que precisa fazer parte da vida do empreendedor. O mudar de cenário, muitas vezes, entender que se o mercado ele não está sendo muito viável, a gente pode, eventualmente, subir um novo mercado dentro das possibilidades que a gente tem. Quer ver um exemplo que me ocorre agora? Olha só, a gente ainda não tem toda a capacitação a partir do momento que a gente montou esse estúdio com a ajuda ali do Vanassi. Mas, pela estrutura que a gente tem, não impede de, eventualmente, chamar algumas empresas para virem gravar aqui. Isso é uma mudança de rota. Não estou dizendo que a gente vá fazer isso como nosso principal negócio, mas, às vezes, a gente ter outras possibilidades dentro daquilo que a gente é bom faz parte do jogo de ser empreendedor. O problema é se enraizar naquilo e dizer, não, eu sou assim, no meu tempo é o que funcionava, no meu tempo que isso, que aquilo. Isso é a receita, na minha humilde opinião, a receita para o fracasso. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito nesses últimos anos é um termo em inglês que chama lifelong learning, que é o fato de a gente estar sempre em constante aprendizado. O conhecimento humano, nos últimos tempos, ele vem aumentando de forma muito brutal por conta da tecnologia e da IA. Ou seja, se a gente não se reinventar e não tiver outras vertentes assim, a gente pode sofrer bastante. Então, insistir muito pode ser um erro. Então, eu acho que esse é uma questão para a gente pensar, né? Quais são os planos B que a gente tem que destravar aí na nossa cabeça. E importante também é você fazer parte do ecossistema da GoImage. A GoImage é o único ecossistema no Brasil que tem diversas ferramentas e, obviamente, além de toda a linha de produtos impressos. E, além dos nossos álbuns, como o Fastbook, que é o queridinho da galera, que todo mundo faz e ele é muito versátil, tem uma relação excelente de custo-benefício, nós temos link de pagamento, tem o GoImage Gallery, que são as galerias de imagens para você mandar para o seu cliente e expor o seu trabalho de forma muito melhor. Inclusive, é o sistema de entrega das imagens, porque o seu cliente pode baixar as imagens através das galerias. E também tem o Academy, que é a nossa aula, né? Que são diversas aulas, melhor dizendo, diversas trilhas de sucesso para você poder aprender mais sobre mercado de família, de casamento. Então, se inscreve no ecossistema GoImage e vem fazer parte dessa comunidade. Eu acho que dentro disso que você falou sobre recalcular rota, tem um ponto que eu acho que pega muito a galera, que é a dificuldade de encerrar, não só a galera, enfim, pega todos, não só os fotógrafos, mas acho que todo mundo, né, que é a dificuldade de encerrar projetos, né, dificuldade de dizer não para alguma coisa. Eu acho que ela tá muito associada até o que a gente comentou em algum momento sobre o nicho, né, quantas fotógrafas eu vejo que tem projeto A, B, C, D, E, aí agora eu quero um de feminino, aí agora eu quero um disso, aí Ana, sabe, tipo, e vai lotando, né, ao invés de focar em uma coisa para otimizar essa coisa, a gente pulveriza muito o esforço. E eu acho que isso tá muito associado também, sabe aquela trend que é quem você tá querendo impressionar? Aí
tá lá a menina ralando, não sei o que, aí no final, ela, que é ela criança. Aí aparece uma foto dela criança. Que é tipo assim, eu tô querendo me impressionar, em relação à minha performance, né? E eu acho que quando a gente fala de desistir, mudar rota, que não é uma desistência no sentido ruim da coisa, é fechar a porta de algum caminho, né? Fica aquela sensação de que eu tô, tipo, abrindo mão de algo como se eu tivesse fracassado. É essa palavra. Eu acho que não é... A gente precisa ressignificar isso. Porque, no final das contas, a flexibilidade, ela é uma virtude. Não é negativo você conseguir ser maleável, não é negativo você mudar de opinião, não é negativo você mudar o nicho. E acho que cada recomeço, ou cada recalcular de rota, ele vem... Você não vai começar do zero de novo, né? Você já tem a sua bagagem, você já tem sua experiência, você já tá mais madura. Não se entra no mesmo rio 2 vezes, você não começa na fotografia 2 vezes. Se você parou, quando você recomeçar, você vai recomeçar de um lugar já muito mais maduro do que o seu início zero, né? Então eu acho que empreender também tem esse benefício de poder mudar de rota, de não ter uma burocracia de uma empresa imensa que você tem que pedir permissão pra alguém. Esse é o grande benefício, eu acho, você poder definir o destino da sua empresa, né? O que como você falou, Christian, tipo, você amava lá o Fine Art, não é porque você amava o Fine Art que ele necessariamente fazia sentido no faturamento do negócio, não é necessariamente porque você amava que ele super dava certo, apesar de você amar. E aí entra de novo aquele lugar, tipo, não é porque nossa empresa, ela não necessariamente vai servir ao nosso lado amador da coisa, né? É uma outra mentalidade que a gente precisa ter quando entra no negócio. Mas lembrando que essa é a maneira que a gente pensa, se você concorda ou não concorda, o importante é que você deixe os seus comentários aqui. Esse foi mais um papo descontraído e aberto para que você possa pegar aquilo que faz sentido para você, aplicar no seu negócio. Então se inscreve no canal, deixe o seu comentário. Nos vemos no próximo Papo GoImage.